Fala pessoal, tudo bem? Diretamente aqui do gramado da Vila Belmiro para analisar essa estreia do Santos com o pé direito no Campeonato Paulista. Uma vitória por 2-1 diante do Novo Horizontino em casa, com a torcida mais uma vez fazendo a diferença. Bom, primeiro a gente tem que ressaltar o calor da Baixada Santista. A gente teve pausa para hidratação nos dois tempos e foi justamente depois da pausa para hidratação na primeira etapa que o Santos acabou levando o gol do Novo Horizontino, que abriu o placar por aqui. A virada foi construída primeiro com o Gabigol, que foi o grande destaque da noite, né? Da noite não, da tarde, porque o jogo foi às 4, por isso que estava bem quente aqui na Baixada Santista, a sensação assim de mais de 40 graus tranquilamente. Então o Gabigol, o predestinado, como ele gosta, né, de dizer, ele reestreou com a camisa do Santos depois de 7 anos, começou oficialmente a sua terceira passagem pelo clube em busca aí dos seus 100 gols, né? Com de hoje são 85 em 211 jogos. Ele que arrebentou no começo também, balançou as redes, mas por causa do William Arão, que estava em posição de impedimento, o gol acabou não sendo validado, mas o Santos conseguiu um volume muito grande de jogo. Na minha opinião, era para ter começado balançando as redes, né? E o Novo Horizontino, na única chance perigosa do primeiro tempo, acabou marcando esse gol. E a virada veio dos pés do Tassiano, que entrou no segundo tempo na vaga do Roleiser. Tassiano foi muito criticado na última temporada, especialmente na reta final, e o herói improvável que acabou arrebentando na última rodada do Brasileirão e ajudando o Santos a sair daquela situação da zona do rebaixamento. Então ele marcou o gol da virada, o Tassiano, que saiu diretamente do banco de reservas. Falar um pouquinho da coletiva do Vojvoda. Lembrando que a gente tem esse novo formato do Paulistão, então muitos jogos. Daqui a pouquinho a gente vai ter, no último final de semana de janeiro, o Brasileirão começando, então vai ser uma loucura. O Santos, que quarta-feira que vem já encara o Palmeiras, mas a preparação só começa na segunda-feira, porque no domingo os atletas que jogaram pouco tempo ou ficaram no banco, que vão fazer o treino mais forte, digamos assim. O Vojvoda na coletiva falou sobre vários aspectos importantes, então vou escolher alguns deles aí para a gente falar. Primeiro, ele praticamente confirmou a venda do Souza ao Tottenham, né? Disse que está bem encaminhado e que entendia que a decisão envolvia muita gente, empresário, jogador, família, enfim, e que é um menino que será projetado para o mundo, né, e que saiu de Santos assim como tantos outros. Sobre o Neymar, falando em menino da Vila, o Neymar, ele deve voltar só no clássico contra o Corinthians no dia 22. O Vojvoda disse que está trabalhando duro, deu um depoimento legal, que estava na academia, foi lá vê-lo treinando na bicicleta, estava suando, estava ali se dedicando, e que ele tem certeza que vai ser a primeira pessoa que vai levantar a mão e dizer estou pronto para ajudar o time. Mas acho que o assunto central mesmo da coletiva, além da reestreia do Gabigol, que foi a minha pergunta, ele disse que o Gabigol tem uma estrela, né, que é um cara que pode fazer a diferença, foi a questão dos meninos integrados da Copinha, né? A gente teve a estreia do Gustavo Henrique e o Matheus Xavier, o artilheiro da Copinha, também ganhou alguns minutos, fora o Vinícius Líria também no banco. Ele também elogiou o Sherman, que ainda ficou em São José para a Copinha. Enfim, o Santos, que hoje venceu, já estava classificado para fazer mata-mata o São Carlense, então vamos ver os próximos passos do mata-mata da Copinha, mas que ele valoriza muito esses meninos. Vocês já sabiam disso por aqui, que eu tinha feito entrevista com o técnico Vinícius Marques do Sub-20, que falou que o Vojvoda quer todo mundo pronto, inclusive reintegrou os meninos, o Lira depois do primeiro jogo, o restante depois do segundo, porque queria já que eles estivessem com ritmo de jogo mesmo para servir o profissional. E esses meninos, a partir de agora, ficam só com o estadual, né? Além do PP também, que foi convocado. Então é isso, gente. De uma maneira bem resumida, foi uma estreia que convenceu o Vojvoda. Claro que ainda falta ritmo de jogo, são muitos ajustes. O Gabriel Menino esteve aqui no gramado da Vila Belmiro, ele que pertence ao Atlético Mineiro, mas que deve ser o segundo reforço confirmado pelo Santos. Assistiu o jogo em um dos camarotes também com o Neymar. Então o Santos se movimentando para fazer um ano bem diferente do que foram as últimas temporadas sofridas, lutando contra o Z4, enfim, episódios que
deixaram a torcida bastante chateada, que hoje compareceu em peso, acabou vaiando o time no intervalo, mas aí depois no final fez uma festa legal. Então foi um dia bastante especial, especialmente para o Gabigol, nesse retorno ambicioso dele ao clube que ele ama e muito. Então é só o começo de uma temporada muito longa, com 4 competições para o Santos disputar em 2026. Reforço aqui o convite para vocês ficarem ligados na nossa home do Santos, no site do Lance. Temos o nosso grupo de WhatsApp também, entre lá, todas as notícias, vídeos, enfim, algumas coisas especiais sempre rolando por lá.